Hi everybody and welcome back. Seja muito bem-vindo, sétimo ano, para nossa aula de hoje de língua inglesa. Como vocês estão, meus amores? Tranquilinho? Tenho uma boa notícia para dar para vocês. Sério, ótimas notícias. We have finished all the group 5 since today. Nós vamos finalizar todo o grupo 5 a partir de hoje. Exatamente, hoje é o último módulo do grupo 5. A gente vai finalizar todo o grupo 5 e eu espero que vocês tenham gostado bastante do nosso grupo 5, All the Group 5. Então, o módulo de hoje é o módulo 15, Wonders Around the World. E são palavrinhas um pouco complicadas de falar, mas eu acredito que vocês vão seguir comigo. Vamos lá, gente. Wonders Around the World. Yes. O que é isso, gente? São as maravilhas ao redor do mundo. As páginas que nós vamos utilizar na aula de hoje são as páginas 95 to 99, 105 and 106. E enquanto vocês estão colocando aí nas páginas, eu tenho um aviso para dar para vocês e a gente vai direto para nossa para a gente relembrar os nossos organizadores visuais e tudo que a gente já viu durante todo o grupo 5. Vamos dar uma olhadinha? Então vamos lá, gente. The first thing it's the advice. Então a primeira coisa que eu vou falar com vocês é sobre os avisos que a gente precisa montar. Então, nosso aviso é o seguinte, gente. Toda quarta-feira nós temos 2 encontros marcados. Every Wednesday we have 2 meetings to have. Então nós temos esses 2 encontros. The first meeting, o primeiro encontro, ele acontece na aula Zoom, a partir das 8 a.m. A partir de 8 horas da manhã, vocês vão encontrar lá comigo e a gente vai fazer a correção das atividades do módulo anterior. Então olha só, gente. Nessa semana agora, a gente já teve a aula Zoom, porque ele é o primeiro momento do nosso dia, onde a gente corrigiu todas as atividades do módulo 13. Então, todo o módulo 14 a gente finalizou e corrigiu lá na aula Zoom. Enquanto que aqui no YouTube também, nós vamos começar na semana e logo depois das aulas Zooms, vocês vão ter aqui a aula teórica comigo do conteúdo da semana, com as atividades que vocês precisam fazer durante essa semana. Ok? Então, every Wednesday we have a meeting to point. Então, note in your schedule. Anota aí na sua agenda 2 meetings all Wednesday. Ok? And then we have our mind map. Esse mind map ele fica lá na page number 108 e ele vai falar sobre o Group 5, o grupo 5, and Chapter 5 e o capítulo 5. Todos os nossos groups has one chapter, tem apenas um capítulo. Então o capítulo do grupo 5 ele é chamado Discoveries, as descobertas. E a gente vai falar sobre descobertas em todos os tipos de matérias que vocês têm. Português, Mathematical, History, Geography and others. Então tem várias matérias, elas vão falar sobre esse tema de alguma maneira. Vocês vão encontrar algum pedacinho de uma matéria em outra durante todo o grupo de vocês. O que a gente já viu durante esse grupo, gente? Nós já vimos os countables and uncountable nouns. Então o que é um sujeito? Contável ou incontável, nós já falamos sobre isso um pouquinho, também com a utilização de quantifiers, que são quantificadores. Quais quantifiers nós já estudamos? Isso lá no módulo 13. Lá na primeira aula do nosso grupo, nós já vimos esses quantifiers. São eles: a lot of, much, many, some e any. Lembrando sempre que alguns são usados com substantivos uncountables e outros são utilizados com substantivos countables. Um exemplo deles é o much e o many, que são utilizados para grandes quantidades. Amount of things, então quantidades gigantes. Ou gigantes não, mas grandes de certa maneira. O much usado para uncountables. Então toda vez que a gente for falar de alguma coisa que é incontável,
nós vamos usar o much. E para countables, para contáveis, nós vamos utilizar o many. Lembrando sempre que a lot of ele é utilizado para todo mundo e também tem esse significado, esse sentido de grandes quantidades. Enquanto some e o any, eles são utilizados também para countables e uncountables, só que em momentos diferentes. Lembrando sempre que o much e o many são utilizados em frases negativas e interrogativas e o a lot of em frases afirmativas, enquanto que o much, o some e o any, o some é utilizado para uncountables and countables, but in the affirmative form, na sua forma afirmativa, e o any na sua forma negativa ou interrogativa, tendo as suas exceções que a gente já viu lá no módulo 13, lá no módulo 13. Durante a aula passada, nós falamos bastante sobre nature, a natureza, and comparative of superiority. Então nós tivemos essas duas aulas. O comparativo e o superlativo, eles são mais revisões do ano passado. Então a gente traz esse conteúdo novamente para vocês. E os dois têm a ver com geography. Yes, geography. Também é o caso da aula de hoje. Só que a aula de hoje ela é uma mistura entre geography and history. É bem interessante, inclusive. Hoje a gente vai comentar sobre os wonders around the world e vamos falar um pouquinho do superlative. Qual é a grande sacada aqui de diferença gramatical entre comparativo e superlativo? Vamos lá, gente. Os comparative, eles são utilizados quando, e o superlative também, são utilizados os dois para fazer comparações. Mas existe um parâmetro a ser observado. Os comparative, o parâmetro deles são sempre comparar dois elementos. Então, é a única comparação, a comparação de superioridade ela é feita com dois elementos. É a única forma. Ou duas coisas, duas cidades, duas pessoas, dois rios, dois objetos, qualquer coisa, mas tem que ser dois. Enquanto que o superlative, você vai fazer essa comparação com mais elementos. Então, de 3 for more, de 3 para mais. Tá, tio, você falou aí para mim que comparativo é com 2, o superlativo é com 3 ou mais, e com 1 como é que eu faço? Galera, se você está comparando um elemento só, você está comparando ele com quem? Não tem comparativo de 1, entendeu? Mas você tem como comparar dois elementos ou então vários elementos a partir de 3. Quando você compara dois elementos, você está comparando um rio com outro rio, que foi o que a gente fez lá na aula passada, você vai utilizar o comparative of superiority, o comparativo de superioridade. E quando você está comparando com mais elementos, superlative. Sim, você deve estar se perguntando agora, eu tenho certeza que sim. Tio, só existe comparative of superiority? Só tem de superioridade? E eu respondo para vocês, não. Também existe o de inferioridade e o de igualdade. E esse assunto a gente vai dar uma estudada neles nos próximos grupos, ok? Então, durante esse grupo, nós vamos falar apenas do comparative of superiority e do superlative. São esses duas formas de comparar que a gente vai estudar agora nesse Group 5. Entretanto, galera, além disso, nós temos os textos que estão presentes aí em todos os nossos módulos até o 9º ano. Então fiquem tranquilos que a gente vai ver bastante texto até lá, porque eu quero muito que vocês cheguem lá no ensino médio já com uma ideia de leitura inglesa, do reading e do writing too, e da escrita também. Por isso que a gente tem tanto texto, vai preparar bastante vocês para a orthography in English, a ortografia inglesa, ok? Isso a gente vai vendo durante todas as nossas aulas. O primeiro texto, the first text, we're talking about the Vikings. Nós falamos sobre os vikings. Então a gente conversou bastante sobre eles, falamos um pouco dos elementos que eles utilizavam, objetos que eles utilizavam, um pouquinho da história deles como povo e como eles viviam, como era a sociedade deles.
No segundo tema, nós falamos bastante sobre nature, onde a gente teve um pequeno quiz entre um father e um son about geography, sobre geografia, sobre o que o pai ainda lembrava da época da escola dele. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Wonders Around the World, as maravilhas do mundo. E eu já vou começar essa aula, gente, com algumas perguntinhas e logo depois uma pequena curiosidade para vocês. Então, everybody, please open your book page number 95 and I will waiting for you. Eu vou esperar aqui um pouquinho vocês. The title is Wonders Around the World. As maravilhas ao redor do mundo. And the questions are. E então nós temos 4 questions para vocês. 4 questions. The first one. What is the most beautiful place you have ever been to? E todas as vezes que tiver essa estrutura gramatical, you have ever, significa, gente, alguma vez na sua vida. Então, qual foi o lugar mais bonito que você já foi na sua vida inteira até agora? Pensou? Boa. Second question. What make this place special? O que faz desse lugar ser tão special? The next one. Which place around the world would you like to visit? Why? Which place, qual dos lugares around the world, aí ao redor do mundo inteiro, would you like to visit? Você gostaria de visitar? Why? Why? Por quê? Which would you prefer to see? Human wonders or natural wonders? Why? Em qual desses dois você prefer to see? Você prefere ver? Humans wonder, então maravilhas feitas pelo homem, or natural wonders, ou maravilhas feitas pela natureza. Why? Por quê? Ok, gente, eu vou contar para vocês que as maravilhas do mundo, elas são divididas em dois agora, em dois grandes grupos agora. Existiam durante muito tempo as maravilhas do mundo antigo. Eram estruturas geralmente feitas pelo homem, então human wonders, que tem de origem humana e que a maioria deles já tinha sido destruído. É o caso então do Colosso de Rhodes, da Biblioteca de Alexandria, do Farol de Alexandria, os Jardins Suspensos da Babilônia. São seven wonders around the world that was old, que eram as antigas. Depois de um tempo foi feita uma votação, em 2013, 2014, se não me engano, onde foram elencadas e escolhidas as 7 maravilhas do mundo moderno. Então, the seven wonders of the world modern. Então, modern wonders, ou então maravilhas modernas. Essas maravilhas, elas foram escolhidas por votação popular, inclusive. Eu participei dessa votação, ela era online. Bem interessante para poder o mundo decidir quais seriam as próximas 7 maravilhas do mundo. Todas essas novas 7, elas foram escolhidas por voto popular e também ainda estão de pé. Então você tem a oportunidade de conhecê-las até hoje. Não é igual às maravilhas do mundo antigo, onde você já não poderia mais conhecer, porque a maioria delas, tirando as pirâmides do Egito, todas as outras já tinham sido destruídas. Então era bem complicado de você visitar cada uma delas. Então agora nós vamos para o texto e eu vou apresentar para vocês um pouquinho dessas maravilhas ao redor do mundo. Essas não são somente as maravilhas do mundo antigo ou do mundo moderno, são maravilhas em geral. Vamos dar uma olhadinha nesse texto, eu vou começar agora com vocês. Wonders around the world. The world is full of natural wonders, such as waterfalls,
mountains and beaches, waiting for you to be explored and admired. When we look around, we can also see spectacular and amazing wonders created by human. Here are some of them. Então aqui nós temos algumas delas. Eu vou mostrar para vocês cada uma de tamanho bem maior e vou ajudar vocês com a pronúncia desses locais, ok? Então, let's continue. O primeiro deles é The Clock Tower, London, United Kingdom. Então é a Torre do Relógio, que fica na cidade de London, no país United Kingdom, no Reino Unido. Detalhe, meu povo, muito importante. A Torre do Relógio, ele na verdade é um grande sino. Já fui pego por essa pegadinha também. Então vamos lá, gente. Pronúncia. The Clock Tower, London, United Kingdom. Próximo, the next. The Eiffel Tower. The Eiffel Tower. Paris, French. France. France. Boa. Próximo. The Sydney Opera House. The Sydney Opera House. Sydney, Austrália. Detalhe, gente, Sydney não é a capital da Austrália. Ok? The next. The Statue of Liberty. The Statue of Liberty. New York, the USA. Nós, durante esse módulo, também vamos contar a história da Statue of Liberty. Só esperar um pouquinho. Próximo, Wonder Made by Man. Então, próximas maravilhas também feitas pelo homem. Christ the Redeemer. Christ the Redeemer. Rio de Janeiro, Brasil. Very good. Acho que esse ninguém viu ainda não, né? Esse é desconhecido. The next. The Great Wall of China. The Great Wall of China. Que fica na China. Aqui embaixo de mim também tem um QR Code para vocês saberem um pouquinho mais sobre The Great Wall of China. Ok? Podem colocar o celular de vocês para ler o QR Code e ele vai direitinho lá no artigo. Próximo, gente. Deixa eu ir aqui. Aham. The Colosseum. The Colosseum. Rome, Italy. The Colosseum. Rome, Italy. The Leaning Tower of Pisa. The Leaning Tower of Pisa. Pisa, Italy. Esse é muito legal, gente. The Taj Mahal. The Taj Mahal. Agra, Índia. Agra, Índia. Próximo, gente. Chichen Itza. Chichen Itza. Yucatán, México. Yucatán, México. Vamos continuar. Machu Picchu, Peru. Machu Picchu, Peru. Petra, Jordan. Petra, Jordan.
Galera, eu acho que eu me confundi. Não foi em 2014, foi em 2007, foi 7 anos antes. Então eu vou conversar com vocês agora sobre a escolha dos novos Maravilhas do Mundo Moderno. Vamos conversar agora sobre essa finalização desse texto que está lá na page number 97, ok? Page number 97. Vamos ler um pouquinho sobre eles e logo depois a gente tem algumas atividades para fazer sobre esse tema. Vamos lá, gente. On July 17th, 2007, the seven wonders of the modern world were announced at the Estádio da Luz in Lisbon. There were more than 100 million votes, and people voted through internet and phone messengers. The purpose was to keep alive in the memory the beauty of works built by humans which are worth to be seen. There was also a touristic interest to create the new list, formatting the visitation of these places. Então existiram duas grandes vertentes para poder se escolher essas Seven Wonders of the Modern World. Que foram o seguinte. Primeiro delas é manter a memória, de keep alive the memory of this beauty. Então manter viva a memória dessas 7 maravilhas que existem e existiam. Se for lá no passado elas vierem a ser destruídas. E isso é muito interessante. Mas o segundo interesse nisso tudo era justamente o fato de você ter um interesse econômico, the touristic interest, um interesse econômico para o turismo, para poder aumentar as visitas em cada um desses locais. Só que existem somente 7. E desses 7, eu mostrei para vocês bem mais do que 7. Então, as 7 maravilhas estão lá naquelas imagens que eu mostrei antes. Só que eu não vou falar quais são. Eu vou ler a descrição de cada uma delas e o trabalho de vocês é voltar lá nas imagens e marcar com o X qual deles vocês acreditam que sejam as maravilhas do mundo moderno. E depois, nessa atividade aqui, na page number 97, vocês vão escrever para mim quais são essas maravilhas do mundo antigo. Ou do mundo moderno. A do antigo ainda não entrou aqui. Eu vou ler as descrições, vocês vão dar uma olhada, observar bem e depois vocês vão preencher qual vocês acreditam que entre essas maravilhas que estão nas páginas anteriores, qual delas preenche cada um desses espaços. Então, the first one, o primeiro. It is the largest amphitheater built between 72 AD and 80 AD. It was made from stones and concrete. Thousands of slaves built it. Então esse grande anfiteatro, ele foi criado aí nessa época de 72 a 80. E ele foi feito bastante de stones and concrete. E quem fabricou eles foram vários slaves. The second. It is a statue of Jesus Christ at the summit of Mount Corcovado. It receives 600,000 visitors a year. The third. It was the city of the Inca Empire. It is sometimes called the Lost City. It is 8,000 feet above sea level. Fica aí a 8.000 pés de altura em relação ao nível do mar. It was built out of granite and abundant material in the area. Então foi construído com granito, com bastante granito, porque lá naquela região tinha bastante granito. The fourth. It was built to protect the north of the China Empire from enemies' attacks. It was made of cement,
rocks, and powdered dirt. It is the longest structure humans have ever built. It is about 13,171 miles long, 21,196 kilometers. Kilometers também. Tem as duas pronúncias para quilômetros. It is estimated that millions of people, such as soldiers, peasants, slaves, and criminals, worked on the walls for over 1,000 years. Os próximos. Tem três. It is located between the Dead Sea and the Red Sea. It is half built and carved into the rock and surrounded by mountains. Sometimes it is called the Rose City due to the rose-red colored sandstone hills. 6. It is an ancient city that is known for its large pyramids. It was built by the Mayan people and it has a fabulous pyramid which was built using 365 steps, one for each day of the year. And the 7, it is made of white marble and it is a 561 feet, 171 meters. Its name means crown of the palace. The complex included a large garden, a reflecting pool, and a mosque. There are also tombs to be decided, which were created in honor of influential people. Depois de escolher esses 7 que vocês colocaram lá, vamos para a nossa Grammar Tip de hoje, que vai falar um pouquinho sobre superlative. No início da nossa aula, eu já tinha comentado com vocês de como o superlativo ele deve ser feito entre mais de 2 elementos. Essa comparação ela é feita com 3 ou mais. Então vamos dar uma olhadinha no que o superlativo aqui no livro de vocês está trazendo como revisão do nosso ano passado. Vamos lá. Então, the superlative is used to compare one person or one thing with every other member of their group. Então, o superlativo ele vai comparar uma coisa ou uma pessoa com todas as outras de um mesmo grupo. Exemplo. Vamos dar uma olhadinha nesses 3 prédios que nós temos aí em nossas imagens. Nós temos o Burj Khalifa, que fica em Dubai. A altura dele é 2,717 feet, então 2.717 pés. Wooden Greenland Center, China, 2,083 feet. E o Loadwater Tower fica na South Korea, 1,821 feet. One greenhouse center is taller than Loadwater Tower. Então, o Wooden Greenland, esse do meio, o Wooden Greenland, ele é mais alto, taller, R no final, do que o Loadwater Tower. Ok, isso é um comparativo. Agora, para a gente fazer o superlativo, olha o que acontece. O Burj Khalifa, it's the tallest. É o mais alto deles. Tallest of them. É o mais alto de todos. Então, o superlativo, ele vai comparar um objeto ou uma coisa, um elemento, com outros. E nesse caso aqui, nós vamos ter 3 elementos. Também pode ser mais elementos daquele mesmo grupo. Aqui o grupo é de prédios altos, mas a gente pode ter grupo de todas as coisas. Então, quais são as principais regras para se fazer o superlative? Lembrando que sempre no superlativo, quem recebe o sufixo
são os adjetivos, que em inglês a gente chama eles de adjectives. Então, quais são as rules? Quais são as regras? One syllable adjective. Adjetivos de uma sílaba só, acrescenta o est. Lá no comparativo a gente colocava o ER, o IOR, e agora no superlativo nós vamos colocar o EST, o EST. Exemplo, nós temos o old, que no superlativo fica the oldest, e sim, galera, além do sufixo, no superlativo é obrigatório ter o de antes do adjetivo. Lá no comparativo a gente tinha obrigatoriedade de colocar o them. Aqui é de alguma coisa. Então, old fica the oldest e short fica the shortest. Ok? Então, um adjetivo de uma sílaba só terminado com a letra E. A regra do simplesmente acrescenta o est. Então, one syllable adjective ending in E, add st. Exemplos, the examples. Large, que termina com a letra E, e safe, que também termina com a letra E. No superlativo eles ficam the largest and the safest. Ok? Próxima regra. One syllable adjective ending in a consonant, a vowel, and another consonant. Double the last consonant and add ist. Então, regra do CVC, consoante, vogal, consoante. Quando o substantivo, e nesse caso aqui, o adjetivo, termina com consoante, vogal, consoante, consonant, vowel and consonant, o que devemos fazer? Dobrar a última consoante e acrescentar o ist, o est. Fat fica the fattest. Olha aqui como o T ele foi dobrado. E o wet ele fica wettest. O T também foi dobrado. Mas não é só T, gente. Pode ser qualquer última consoante. Próxima regra. Two syllables adjective ending in Y. Remove the Y and add EST. Então, sílabas terminadas com Y, nós devemos remover o Y e acrescentar o IEST, o IENS. Exemplos, happy fica the happiest e easy se transforma em the easiest. Ok? O Y vai embora, no lugar dele fica a letra I. Próxima regra. Two or more syllables adjective add the most before the adjective. Então, para adjetivos longos, em vez da gente colocar o EST no final, nós vamos colocar the most primeiro. Exemplo, modern and expensive. O modern no superlativo fica the most modern e o expensive no superlativo fica the most expensive. Última regra, que é uma exceção, na verdade, a todas as outras regras, são os adjetivos irregulares. E são os mesmos que nós tivemos lá no comparativo. O good e o bad. No superlativo, o good fica the best e o bad ele se transforma em the worst. Então ele fica bem diferente da sua forma original. Eles são chamados de adjetivos irregulares, ok? Continuing, going further. Agora eu vou contar para vocês um pouquinho da história da Statue of Liberty, a Estátua da Liberdade que a gente já conhece. Só que ela tem uma história bem interessante. Olha só, gente. The Statue of Liberty was a present to the American people from France to celebrate Americans' independence. It was designed by Frederic Auguste Bartholdi. The statue was first built in France, but they broken down into 315 pieces. The French people packed the pieces in 214 crates, boxes, and shipped them to New York.
the ship arrived in the USA only 1 year later. After that, they took 4 months to put the statue back together and place it on top of the pedestal. O que acontece, gente? A Estátua da Liberdade, originalmente, ela foi um presente. Então, a população francesa deu esse presente para os Estados Unidos como um presente de aniversário de independência dos Estados Unidos. Lembrando sempre que a independência dos Estados Unidos ela está intimamente ligada com as ideias da Revolução Francesa. Vocês vão ver isso melhor na matéria de história. Com isso, gente, essa estátua, primeiro ela foi feita inteira lá na França, bonitinha, do jeito que ela sempre foi. Aí depois eles broken down, eles quebraram ela em 350 pieces, Depois eles foram colocados em 214 boxes. Então colocaram todos esses pedaços em caixas, em boxes, e levaram ele via navio, the ship, to the New York. Levaram para Nova York. O navio ele chegou na América, in the USA, only 1 year later. 1 ano later. E demorou mais 4 months para reconstruir e colocar no pedestal. Ok? Com isso a gente finaliza a nossa parte teórica de hoje e agora eu vou apresentar para vocês as suas activities, as atividades que estão lá na page 105 and 106. Na primeira questão ela pede o seguinte: use the prompts below to write sentence with the superlative form. Essas palavras não estão completas, você vai precisar acrescentar mais palavras. O que eu quero que vocês entendam que já está aqui? O adjetivo old person, que é a pessoa velha, e my family, que é a comparação, o grupo a ser comparado. Então você tem que criar o elemento que vai ser comparado com esse grupo família e colocar os adjetivos, que são esses primeiros aqui perto da letra, no superlativo. Então na letra A nós temos old person e my family. Na letra B, beautiful place, word. Letra C, good e place to live. Letra D, expensive, restaurant in my city. E a última, dirty, place I ever visited. Então, aqui está a primeira parte dele. É o teu adjetivo que você precisa colocar no superlativo. E depois você tem o grupo de comparação. Você só precisa colocar o elemento a ser comparado, transformar esse adjetivo em superlativo e repetir o grupo a ser comparado, que é essa última parte da letra, ok? Second question. Compare these three famous landmarks. Então, compare esses 3 grandes marcos aqui tão famosos. Use the comparative or superlative form when necessary. Então, aqui nessa questão você pode usar tanto o superlativo quanto o comparativo da aula anterior. Vocês vão dar uma olhada em cada uma das informações. Então, as primeiras informations são sobre height, altura, date of construction, a idade dele, a data de construção, e ticket price, o preço para você entrar nesses locais, ok? E as frases que vocês devem completar estão logo depois. Então, a primeira frase que você vai falar é sobre o quê? The Statue of Liberty. Então, the Statue of Liberty is Christ the Redeemer, but the Eiffel Tower is of the tree. Então você vai utilizar dica. Na primeira, o comparativo e na segunda forma, o superlativo de cada um desses substantivos que estão em parênteses. Na letra B também e na letra C. A terceira questão, ela pede para você colocar o seguinte. É uma pergunta, uma resposta pessoal e a gente vai debater na aula Zoom.
Which place would you like to visit? Qual desses 3 lugares você gostaria de visitar? And why? E por quê? The Eiffel Tower, the Statue of Liberty, or Christ the Redeemer? Qual dos 3? And why? E por quê? Quarta questão diz o seguinte: A friend of yours from California is coming to visit you. Então, um amigo seu da Califórnia está vindo visitar você. Read the text message and answer his question about your city. Então, a gente vai dar uma lida nessas questões que ele vai perguntar e cada uma das perguntas que ele tem, você vai responder cada uma delas aqui do outro lado. Então, o texto é o seguinte: Hey, how are you? I'm at the airplane waiting for my flight. I've arrived soon. Please, can you answer some questions about your city? Ei, eu tô no aeroporto quase chegando. Você pode me responder umas perguntas da sua cidade? Let away. What is the most famous landmark in your city? Qual é o marco local? Então, algum local da sua cidade, um marco histórico que seja o mais famoso, the most famous in your city. Letter B. What's the best restaurant to go to for dinner? Qual é o melhor restaurante para a gente ir jantar? Letter C. What's the most dangerous area where I should not go? Qual é o local most dangerous, aquela área mais perigosa da tua cidade que a pessoa não deve ir de jeito nenhum, senão ela vai ser roubada, morta, qualquer outra coisa assim. E letter T. What's the cheapest place to buy souvenirs? Quais são os locais mais cheapest, mais baratos para comprar algumas lembrancinhas? See you soon, XOXO. Quero mostrar aqui para vocês que nós temos algumas letras em maiúsculo. Essas letras em maiúsculos e números no meio das frases, eles são, gente, siglas para você digitar. Então, are you. A gente vai ler de acordo com cada uma dessas palavras. Então, are you, aqui é o contrário de are, do verbo to be, e you, que é você. Na aula 1 eu vou mostrar para vocês direitinho o significado de cada um desses pontos, fiquem tranquilos. Então aqui na letra A, B, C e D você vai responder as questões do seu amiguinho que está chegando aí na sua cidade. E ele fala, e aí você está respondendo o seguinte: Hey, I'm great. Here are the answers for your doubts. Então aqui tá algumas respostas para suas dúvidas. Letter A, letter B, letter C e letter D. See you. Bye. O homework está lá na page number 106. Fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado. Beijo grande, galera, e até a próxima. Tchau!